Então, galera, eu tava pensando assim, tá certo que o caso Raluca já deu o que tinha que dar, o pessoal já explorou tudo que tinha que explorar, inclusive ontem foi sexta-feira, né? Eu vi uma parte a parte 3 lá não do Putz Raluca, né? Até porque não teve parte 3, teve até a parte 2, mas eu vi o 3 lá do dossiê feito pelo Yanni e pela própria, né? Em relação ao Digo. Aí tudo eu vi, cara, que o cara havia exibido algumas fotos do que seria as coxas da Raluca, né? Estavam cheias de hematomas e tudo. Inclusive eu já havia sacado que de algumas exposições as quais ela fez com o seu corpo, né? Tipo, em algumas fotos que fez lá pro Privacy, né? Eu já havia sacado que tinha um hematoma ali, tinha uma coisinha aqui. Aí logo veio a minha cabeça que, porra, cara, a Raluca faz parte desse tipo autodestrutivo, né? Literal, né? Que se corta, certo? Se machuca. Cara, isso aí, antes de me ligar com esse tipo de coisa aí, não havia passado pela minha cabeça, cara. Porque quando houve o primeiro Putz Raluca lá, né? Ela fez um vídeo debochando, ela falou que estava se sentindo muito mal e tudo, só que ela não deu a entender, né? Ela deixou claro que era um deboche, ficou fingindo um choro lá, todos os vídeos ainda estão na internet, né? Aí eu realmente não imaginava que ela poderia ter esse lado autodestrutivo, né? Eu achava que naquele momento ela estava aturando tudo de boa, né? Tudo de boa. Inclusive, quanto a essa coisa aí, né, dela aturar tudo de boa, isso aí estava estendido, né, essa ideia minha estava estendida até agora, né, não ideia minha, né, essa concepção minha estava estendida até agora, cara, porque semana passada ela havia soltado um vídeo lá no canal dela, obviamente, não obviamente porque ela tem conta em outras redes sociais, né, mas enfim, agindo como se nada tivesse acontecido. Ela havia falado que o privacy dela estava sendo utilizado para pagar os advogados, né, em relação ao processo que ela havia sofrido do Jean L, né, sendo que ela havia revertido a situação, né, ela e o Yanni convenceram o Jean L de retirar o processo. Pelo menos isso foi o que havia dado a entender, né. Eles tiveram aquela conversa lá, o que foi no mês passado. Deixou, não que deu a entender, sim, deixou claro que o pessoal convenceu o cara de que, cara, não move mais esse processo contra a gente. O próprio Yanni resolveu fazer as pazes, né? Eu acho que, de qualquer forma, por mais que ele tenha um lado B, né? Ele o que mesmo? O lado B no sentido de ter pegado uma mulher que era comprometida, certo? Isso aí fez com que ele se queimasse perante muita gente. Mas, ele teve também o seu lado autodestrutivo. Eu acho que não dá pra você varrer isso para debaixo do tapete perante justamente as traições que ele havia ajudado aquela TikToker, não TikToker, né? Aquela influencer a cometer, né? Como eu havia acabado de falar, ele pegou uma mulher que era comprometida, né? Aí então o cara tem esse lado aí autodestrutivo, ele já tirou foto, o que é mesmo? Tomando soro, eu acho, ele estava deitado em uma cama de hospital, certo? Tipo que a própria Raluca havia feito, não deitada, né? Mas ela havia falado que ela sofria com problemas com a sua alimentação, ou seja, ela tinha anorexia, e ela já fez vídeos exibindo isso aí, né? Certo, mas enfim, cara, os dois aí têm os seus lados autodestrutivos, né? Mas no caso da Raluca, cara, ela agiu, como eu havia falado, ela agiu como se nada tivesse acontecido nesse último vídeo aí, o qual ela havia soltado semana passada, né? Aí tá, ela falou, né, que, porra, cara, o pessoal que tava querendo assinar o privacy dela, porra, eles tinham que saber, e ela havia deixado isso aí na descrição da conta dela, que ela não iria mostrar o corpo, cara, não daquela forma
a qual o pessoal estava esperando. Não, cara, ela não ia mostrar nem seminua, cara. Né? Então, para você ver a Haluka de biquíni, isso aí acho que vai demorar bastante, hein? Acho que vai demorar bastante para isso aí acontecer, hein? E ainda mais vê-la nua, cara. Então, quem pensou que ela poderia fazer esse tipo de coisa e assinou o privacy foi muito trouxa. Foi muito trouxa, porque, pô, eu vou falar de novo. Ela colocou na sua descrição, né, o objetivo dela em fazer aquela conta que não tem absolutamente nada a ver com mostrar seu corpo, se mostrar nua. Inclusive mesmo se... Ok, cara, eu vou ver fotos aqui que são... O que mesmo? Tem um componente artístico nelas, mas eu acho, isso aí na minha opinião, que elas são bastante sem graça, cara. Cheias de efeitos lá, né? Tipo o que a própria Haluka anda fazendo com si mesma, né? Nos seus vídeos, né? Coloca efeitos, ela voltou a fazer aquela esqueci o nome, o que? Eu acho que é modificação de voz. Ela continua com isso aí, cara, sendo que ela havia falado que o nome dela era Júlia, né, que é uma mulher, inclusive ela não tem, se você pegar no histórico dela, né, ela não tem absolutamente nada que remeta, né, não teve absolutamente nada que remetesse a um homem, cara, nada, certo? Não tinha, não teve e não tem nada. E ainda continua modificando a sua voz pra quê, cara? Eu acho que a partir do ponto em que você falou que era, entre aspas, biologicamente mulher, para que você vai continuar a mover uma personagem supostamente masculina? Bom, é claro que você falou que o que mesmo? Eu me considero andrógeno e tudo, só que, pô, cara, aparentemente você quer que as pessoas te coloquem como se fosse um menino, sendo que, porra, cara, se você que mesmo não quisesse entrar em contradição, você não falaria lá naquele vídeo feito há meses atrás que o seu nome era Júlia e que você era biologicamente mulher. Se bem que em relação a esse negócio aí de você mostrar que é homem e tudo mais, pô, o pessoal que dos Chans, né, que você frequentava Chans, eu acho isso aí bastante estranho. Uma mulher frequentar Chans, né, geralmente essas image boards aí, tipo o BR-Chan, o 4chan, são locais majoritariamente, não, são locais de cultura masculina, certo? Então uma mulher frequentar esses espaços é bastante esquisito, eu acho que tem algum problema com ela, a não ser que ela queira entrar lá pra o quê? Pagar de pra Frentex. Tirando isso aí, cara, a mulher tem que ser muito esquisita, ela tem que passar por uma certa barra aí na sua vida pessoal, no seu psicológico, para frequentar esse tipo de espaço. Aí tá, os caras dos Chans já haviam desmascarado essa identidade masculina dela, cara. Então, para que você ficar continuando com isso? Isso aí foi igual o que mesmo? Isso aí foi igual quando eu havia escrito um comentário, né? Quando eu vi esse vídeo aí, esse vídeo mais recente aí. Mas qual o problema em você o que mesmo? Não ter apreço, né? Mas qual o problema em você explicitar que é uma mulher, cara? Ela até havia falado que mais o feminino, ele acaba sendo objetificado, acaba sendo taxado como fraco e tudo. Eu penso assim, cara, tanto o feminino quanto o masculino tem suas qualidades, tem também as suas fraquezas. Qual o problema disso aí, cara? Os homens, apesar de terem, e ainda
estarem movendo a sociedade, de terem construído praticamente tudo, eles têm suas falhas. E o que? Tipo assim, você pode pôr a questão emocional, certo? Eu acho que em algumas ocasiões aí o emocional ele serve para complementar, para não permitir injustiças, certo? Mas por outro lado ele pode sim fomentar injustiças. Mas se você pensar em uma relação entre homem e mulher, cara, o cara vem com a razão e a mulher vem com a emoção, cara. Eu não vejo nenhum problema em você ter uma parte, né, justamente complementando a outra. É por isso que eu acho que o feminismo faz é um vilipêndio à sociedade como um todo, cara. Porque ele promove guerra de sexos, cara. Ele quer tudo menos promover o complemento entre o homem e a mulher. Quando a Raluca ela fala que o feminino é taxado de fraco e tudo, ela indiretamente está fomentando o feminismo. Aí eu comentei lá, cara. Não, eu acho que não foi isso aí que eu comentei não. Mas enfim, de qualquer forma eu tô reforçando aqui. Porque, cara, os dois sexos, eles têm as suas coisas boas e ruins. E mesmo assim, um pode complementar o outro, cara, em uma relação, ou então até mesmo em uma não relação. Você imagina que se o mundo ele fosse regido apenas pela razão, ou então se ele fosse regido apenas pela emoção, você imagina a merda que seria? Ou você não consegue imaginar esse tipo de coisa, pô? Deixa eu atravessar a rua aqui. Então, ok. Ela vai falar que o feminismo é fraco, é considerado frágil. Você até pode falar no sentido da mulher ser mais facilmente visada em abusos sexuais, em assédios, né, e tudo. Isso acontece que o homem, ao contrário disso aí, ele protege você justamente de um assediador, de um abusador, de um estuprador. Ele faz isso aí e ele dá a sua vida por isso. Então eu acho que é muito fácil você pegar aquela ideia de que o homem ele tá nessa aí, né? Tá com essa espécie de relação aí como se fosse um vilão, mas não, cara. Não, o homem ele serve para proteger a mulher. Porque, cara, não dá pra você escantear o fato de que sim, a mulher é um ser mais fraco do que o homem. Ainda mais se você envolver o físico, é mais fraco, cara. Qual o problema em você reconhecer isso aí? Você não é inferior a mim por conta disso. Eu vou falar aqui outra vez, pela enésima vez. Tanto o homem quanto a mulher tem as suas qualidades e as suas fraquezas. Tem as suas coisas, as quais elas têm uma expertise, né? Não acho que o termo certo não seria isso, mas mesmo assim, coisas as quais um sexo faz bem, e outras as quais ele não faz bem, cara. Outras as quais ela tem, o sexo tem alguma fraqueza. Eu não vejo nenhum problema em você reconhecer que há essas duas coisas. Qual o problema nisso aí? Mas eu acho que a Raluca, e eu acho isso aí tendo quase 100% de certeza, que a Raluca ela deixa isso de lado porque ela tem algum trauma de infância. Ela já havia falado em um vídeo que, inclusive, esse pessoal falou que esse vídeo recente aí seria uma atualização desse vídeo aí, o qual estou para falar agora, né, um vídeo feito há meses atrás, onde ela havia relatado a sua experiência com seu pai, uma experiência bastante turbulenta, em família,
Ela inclusive detalhou aí algumas coisas que de fato são desagradáveis, né? Não teve peraí, deixa eu passar aqui. Não teve um elemento ali envolvendo sexualidade e tudo, mas o pessoal havia aventado a possibilidade dela ter sido abusada sexualmente pelo pai. E infelizmente isso pode acontecer em uma família atribulada, onde o pai é um cara problemático, né? Isso infelizmente pode acontecer, cara. Aí o pessoal também havia falado que em uma conversa que ela teve com que ela havia chamado de stalker dela, né, sendo que não era stalker porra nenhuma, ele havia perguntado para ela sobre a arma que ela poderia ter, né? Inclusive teve foto disso aí, né? Aí as pessoas falaram que, porra, cara, ela tem uma arma de numeração raspada em casa. Aí o pessoal aventou que ela poderia, se bem que alguns estão afirmando, né, que ela poderia ter matado o pai. Não dá pra você afirmar isso aí, cara. E claro que eu também não vou cair nessa, né? Certo, só que fica aquele negócio, cara. Ela poderia ter passado o diabo aí pro seu pai, né? Isso pode ter o que mesmo criado esse pensamento antagônico que tem as mulheres, não, ao feminino, né, em geral, sabe? Eu fiquei pensando aqui, cara, sabe, sei lá, porque ela não é sapatão, né? Porque tem, infelizmente, claro, né, também tem mulheres que sofrem problemas com os seus pais e tudo, né? Acabam sendo abusadas e elas, pelo trauma, acabam mudando a sua opção sexual. Acabam sendo sapatão, acabam sendo também bissexual, se bem que a Luca falou que era pan, né? Ela havia dito que se eu me interessar por você, né? Não importa se você for homem ou se for mulher. Certo? Você não acha que esses acontecimentos que ela passou com a família não poderiam ter forjado esse tipo de pensamento? Eu acho que sim, cara. Mas é muito triste você passar por tudo isso e acabar tendo como resultado, né, essas questões aí de você trocar sua sexualidade. Isso aí é muito... Isso é uma merda, cara. Isso aí é uma merda. Mas enfim, cara, então, eu acho que a Raluca tem essa aversão pelo feminino por conta disso aí. Eu creio que sim. Eu já tinha soltado alguns comentários lá falando com ela, né, tentando ver se, né, chamasse a atenção dela pra gente conversar. Eu não tenho, obviamente, o que mesmo? Não tenho os contatos dela, até porque se tivesse eu não ficaria fazendo isso aí, né, ficar fazendo comentários pra tentar chamar a atenção dela. Mas eu acho assim, cara. Os caras, as pessoas às quais ela tá conversando, se bem que não dá pra você generalizar, né? Mas, pô, são pessoas que aparentemente não vão ter muito o que acrescentar pra ela em relação a esse tipo de assunto. Eu não sei se o pessoal já conversou com ela, né, sobre isso, eu acho que sim. Ou então, não sei se tentaram e ela acabou impedindo, né? Porque, pô, é um trauma, então... Mas, pô, cara, ainda assim, eu penso que ela deveria, né, pra não ficar sofrendo com isso, ela deveria se tratar, cara. Eu já havia falado aqui umas 300 vezes que o problema da Raluca, ele pode ser resolvido com acompanhamento psicológico. Rapaz, ia ser atropelado agora, hein?
Ainda sou bem jovem ainda para falecer, e ainda mais dessa forma horrível. E, rapaz, esqueci não, pô. São Paulo venceu o Palmeiras essa semana, né? Nem tem aquela rivalidade, não houve aquela rivalidade forçada que os palmeirenses têm contra os flamenguistas. Eu já havia falado em um vídeo recente, que eu acho completamente sem sentido. Eu acho que teve uma base ali, né, que dava para considerar, né? Mas, pô, você mover essa rivalidade até hoje justamente de uma forma forçada, acaba tirando o sentido mesmo. Enfim, infelizmente o Palmeiras saiu da Copa do Brasil. Infelizmente saiu para um time qual tem um certo respeito. Ele está tendo um técnico que até pouco tempo era nosso, que é um cara também qual eu respeito pra caramba. O Dorival. Tá. O Facebook, siga Catarina Hero Lapa. Estou descendo aqui até a estação do trem. Então a Raluca, cara, ela tinha que ver essa questão psicológica, cara, porque não vai adiantar você ficar conversando com um mundo de jovem e ter pouca experiência de vida. Não quer dizer que no meio disso aí a pessoa não possa soltar alguns bons conselhos, né? Sim, pode. Mas também acaba batendo de frente naquela afirmação minha, né? Não uma afirmação, mas aquele negócio que eu acabei de falar, né? Que a Raluca talvez não pudesse querer conversar sobre isso. Mas, pô, cara, tinha que resolver esse problema logo. Ela tinha que aproveitar porque, pô, cara, tá com 23 anos. Se bem que se tivesse qualquer idade, ela poderia tentar resolver isso aí, né? Vou passar aqui. Muito melhor do que você simplesmente fingir pro público que eu estou bem e tudo, mas sendo que você não tá bem, pô. E essa situação dela ser um pouco visada em relação a tudo que aconteceu envolvendo o Diego, envolvendo o Yanni e tudo, saiu barato pra ela. Saiu barato. Agora você pega o que aconteceu com o Jean L lá. O Jean L, ele perdeu o seguidor pra caramba. Você entra no Twitter dele, o cara não pode soltar um post lá que o pessoal já reclama. Mais um post bosta do Jean L. Claro que com a Raluca, se ela soltasse isso aí também, ela teria esse reiterismo, né? Mas do que eu lembro, a Raluca não tem Twitter, né? Não tem Twitter. Ela tem lá o seu TikTok, tem o seu Instagram, mas não tem Twitter. Ou seja, isso se ferrou muito mais do que ela, cara. E o pior, se você fizer uma comparação, se você pôr na balança os erros de um e de outro, você vai concluir que, porra, cara, a Raluca ela fez muito mais coisas ruins do que o Jean L, porra. Ou seja, o peso do Jean L, né, com essa balança aí, o peso tá lá em cima e a da Raluca tá lá embaixo, cara. R$39,99. É isso mesmo. Calça masculina e feminina, 1 hora está de promoção. Agora para você, por apenas R$39,99. Cara, eu tô andando por aqui porque por dentro é bem mais complicado. Vou esbarrar com mais pessoas. Então, obviamente,
Tô preferindo um lado mais fácil, mas mais arriscado. Então é muito complicado, cara, você... Já? Eu acho que eu vou... Desculpa. Salada de fruta? Então, cara, eu acho que está certo que a Raluca não tá nem aí pra mim, né? Não sei se... Não, acho que se eu mandasse um superchat pra ela lá nos vídeos dela, né? Ela poderia falar e tudo, certo? Mas pra manter uma conversa normal seria mais complicado, né? Seria mais difícil. Só que eu penso assim, cara, se o sujeito que é fã dela, se ele quiser realmente que ela fique bem, pô, o sujeito ele tem que querer que ela frequente um acompanhamento, cara. Não, frequente um acompanhamento. Que ela tem um acompanhamento psicológico. Acho que não tem mais outra coisa pra resolver isso em relação a isso aí. E eu vou comemorar o que ela havia falado, né? Ela havia falado que não foi em um vídeo recente, isso aí foi em um vídeo antigo também, né? Ela havia dito que, pô, não vou frequentar um psiquiatra, eu poderia frequentar um psicólogo, ou seja, isso remeteu àquela situação onde ela havia dito que o pai dela estava... Bom, haviam sido receitados remédios por um psiquiatra, né? E o cara acabou tomando remédio. Esses remédios aí não eram indicados para o problema do pai dela, né? Não eram indicados para o problema do pai dela. Então ela viu que ele ficou tomando remédio errado lá e acabou piorando a condição psicológica dele. Ou seja, você engloba essas coisas e conclui que, porra, cara, ela tá sofrendo aí uma espécie de trauma, a qual sem ajuda psicológica ela não vai conseguir extirpá-lo. Extirpá-la, né? Que eu falei no feminino. Então é isso aí, cara. Aqui eu tô na Lapa. Aí você pega aqui a Lapa do Rio, é completamente diferente, cara. Completamente diferente. Lá é um bairro que tem outras propriedades. Agora aqui não, aqui você pega que é um bairro extremamente comercial. E a de lá fica no centro, né? Aqui não, aqui é outra... Ih, rapaz. Vou tentar passar por ali, né? Eu sou magro, mas não tanto. Pessoal. Eu acho que não teria outro jeito, cara. O carro é... Passa,
Então, cara, eu vou repetir o que eu acabei de falar. Se você, digamos assim, fã da Haluca, quer que ela fique bem, porra, cara. Só não tô repetindo, né, propriamente. Você deveria pressionar com que ela fizesse algum tratamento psicológico. Rapaz, eu tô com fome. Acho que eu vou comer antes de ir pra onde eu pretendo ir. Uma fome do caramba, velho. Deixa eu ver o negócio aqui. Antes de ir, eu vou ver se eu faço uma boquinha ali. Então é isso aí, cara. Eu vou tentar ver se eu uma situação bastante complicada. Teve gente falando que, pô, você viu que a Haluca, ela voltou a fazer seus vídeos aí como se absolutamente nada tivesse ocorrido, como se todo aquele problema ali fosse apenas o quê? Um defeitinho na minha trajetória. É tenso. Então eu vou comer ali. E depois eu solto outro vídeo aí. Se vocês quiserem comentar qualquer coisa, estou à disposição. Valeu.